Olá, boa tarde. Você que está entrando aqui no Instagram, boa tarde para você, boa tarde, Bispirani, Patrícia, lá dos Estados Unidos. Boa tarde, Cida. São tanto, a Adriele, lá de Salvador, já entrou também. Pastor Ivani, boa tarde, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Deixa eu ver aqui no Facebook, o Júnior, eu acho que é o Júnior e a Fabiana. Deus te abençoe, Fabiana, boa tarde. Se for, né, o Júnior e Fabiana, se não for, será que é o Júnior da Débora? Boa tarde para você. Júnior, Fabiana, é isso. Estou orando por você, Fabiana. Que Deus te fortaleça aí para esse momento difícil. Maria Helena, boa tarde. Pastora Rosângela entrou. Mais gente lá de Salvador. A Vanise, a Bispa Cássia, boa tarde, Pastora Márcia. Que Deus abençoe vocês nesta semana, que seja uma semana de muita bênção. Vanise, hoje eu vi um videozinho que eu lembrei de você, Vanise. Por incrível que pareça, o vídeo é um cachorrinho jogando bola com uma tartaruga. Oh, é isso. Aí eu digo que esses animaizinhos estão evoluindo também. Eu penso assim, que eles estão evoluindo sim. Quem já viu um animalzinho desse, um cachorrinho, jogar bola com tartaruga e a tartaruga estava indo atrás, gente, da bola. Da bola. A tartaruguinha indo atrás da bola para jogar a bola com o cachorrinho. É muito, e pelo que parecia, ele não era adestrado não, porque a gente sabe que esses animaizinhos são adestrados, né? Mas ali era coisa espontânea, eles estavam brincando, eles não tinham sido adestrados, porque o ambiente dava para ver que era coisa de brincadeira mesmo. Neide, dona Neide, um abraço para a senhora. Que Deus abençoe muito a todos. Isso, a pastora Márcia já está colocando aqui o nosso número, 4007-2910. Bispa Leila, lá de Orlando. Que Deus abençoe muito, Bispa. Grande abraço. Boa tarde, Ivone. Deus te abençoe. A Luciene, lá de Salvador, Deus abençoe. Aqui no Facebook também, muitos irmãos entrando. Nós tivemos esse fim de semana com o ministro da Justiça, André Mendonça, na Fonte. Em 2 reuniões ele ministrou, ele esteve com a família, esposa, filhos. Foi um domingo muito abençoado esse que passou. Muito bom, independente de posição política, não é posição política. Todos nós torcemos pelo Brasil, certo? Amém? Todos nós torcemos pelo Brasil, independente de posição política, estamos torcendo e orando para que o Brasil dê certo. Pela primeira vez na história, nós temos 3 ministros da República que são pastores. Não é que são cristãos ou que são crentes, são pastores. Então eu penso que nós, como evangélicos, temos por obrigação orar e abençoar estes que são irmãos de fé, né? Abençoando a vida deles para dar certo. Aleluia,
Alex Salma, é isso? Alex Almeida Music, é isso, vivi a melhor época da minha vida cristã na fonte. O bom filho sempre volta, viu? Grande abraço para você, onde você estiver, que Deus abençoe e a fonte está de portas abertas para você. Adir, beijo para você, viu, Adir? Que Deus te abençoe muito, você, as meninas, filhas, filho, netos, né? Deus abençoe você e o Vandir. Deus abençoe muito. Bispa Regina acabou de entrar, a pastora Antônia. Deus abençoe muito a todos vocês. 4007 2910, 4007 2910, esse é o nosso número de telefone. Boa tarde, pastora Luciana. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. Esta é uma central de telefone e você vai ter uma resposta, uma oração. Alguém vai orar por você, um pastor, uma pastora vão ouvir e vão orar por você. Abração, Bispa Heloísa, que Deus abençoe. Minha mãe está entrando, dando um tchauzinho ali. Que Deus abençoe, pastora Érica. Foi realmente uma bênção esse fim de semana, muito bom, e nós continuamos orando pelo Brasil, continuamos orando muito. Aqui na nossa região, no Centro-Oeste, ainda estamos aqui. Pensamos em ir para São Paulo, mas o apóstolo aí, conversando com alguns bispos, não é? Com o nosso colegiado de bispo aí, decidiram que ficaríamos mais um tempo aqui em Goiânia. Então estamos esperando ir para São Paulo em meados de setembro, né? Vamos para lá e Deus vai abençoar o nosso ministério e a nossa estada lá em São Paulo. Aqui em Goiás, aqui em Goiânia, a situação ainda está muito ruim, muito ruim, muito ruim, os hospitais cheios, pessoas adoecendo, pessoas na igreja adoecendo. Estamos orando muito pela igreja, irmãos queridos estão adoecendo e às vezes a dificuldade é grande para conseguir vaga em hospital quando é necessário hospital, né? E algumas famílias já perderam pessoas. Eu falei com a Fabiana lá de Atlanta, Fabiana e o Júnior, perdeu um parente agora, ontem, né, Fabiana? Aqui em Goiânia, que estava internado, estava entubado, e é muito difícil tudo isso, viu, gente? Muito difícil. Por isso, peço que os irmãos continuem orando pelo Brasil. Sim, alguém colocou aqui, olha, Maria Carolina, Deus abençoe a vida do pastor Salmo. Estamos orando pelo pastor Salmo. Pastor Salmo é da Catedral da Família, né? Um outro ministério, Catedral da Família, e ele precisou ser entubado esta madrugada, tá na UTI lá em Brasília, no Sírio-Libanês em Brasília. Ele é de Goiânia, mas foi para lá. E esta noite ele foi entubado. Então estamos orando muito pelo pastor Salmo, para que o sangue de Jesus esteja sobre a vida dele e que ele possa ser curado em nome de Jesus. Possa ser curado em nome de Jesus. Então, a situação no Brasil não é boa. Em alguns lugares já está um pouquinho melhor, apesar da vida
já ter voltado, não é? As pessoas voltaram a trabalhar, as pessoas voltaram, só as escolas não voltaram ainda, mas a vida secular tende a voltar, porque as pessoas têm que trabalhar, né? Tem que fazer o seu dia a dia, o seu ganha-pão. Mas a situação no Brasil ainda é muito triste, com esse vírus que veio do inferno. Isso aí foi soprado do inferno. Todas as vezes que eu penso na pandemia, nesse vírus, na situação de pessoas que estão morrendo, que morreram, nas famílias, na perda financeira, na questão da violência doméstica que cresceu nessa pandemia. Infelizmente, eu me lembro do texto de Apocalipse que diz que o diabo foi lançado à terra e com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então eu penso muito nesse texto da palavra de Deus e eu acredito que estamos vivendo o Apocalipse. Então, os irmãos continuem orando, nós temos fé, estamos bem, eu e o apóstolo, nossa família está bem, graças a Deus, estamos bem, mas continuem orando pelo Brasil. Todas as terças-feiras, às 17 horas, temos o grande clamor pelo Brasil. Estamos orando pelo Brasil, orando por esta região, orando por São Paulo, orando pelo Rio de Janeiro, Brasília, Nordeste, Norte, não é? Estamos crendo que Deus vai guardar o seu povo, né? Guardar o seu povo, estender a sua mão e guardar o seu povo. Muitas pessoas estão com crise de pânico, sim, é verdade, sim. Muitas pessoas estão em pânico, estão com medo de sair de casa, muitas pessoas estão reclusas e cada vez mais com medo de sair de casa, não é? E é difícil mesmo. Então, nós vamos ter esse tempo aqui de oração, ok? Vamos ter esse tempo aqui de oração. Eu quero falar um pouquinho com vocês, queridos irmãos, né? Não estou falando só mulheres, tem irmãos que estão conosco também. Eu quero falar com vocês sobre Efésios, capítulo 5 de Efésios, versículo 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Pessoal, antes de ir adiante, eu só preciso lembrar que dia 29, agora sexta-feira, dia 29 de agosto, a partir das 17 horas, tem a live com a pastora Ludmila Feber, não é? No canal do YouTube dela, tá? Ludmila Feber Oficial. Tem a live, vai ser uma bênção. Essa live vai levantar recursos para Casa Juvenil Vida Nova, aqui, é a nossa obra social aqui. A Ludmila dispôs, não é? Essa live para levantar recursos para a Casa Juvenil Vida Nova. Então fica aí, dia 29, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, a live com a pastora Ludmila Feber no canal do YouTube dela, tá? Ludmila Feber Oficial. Já faça a sua inscrição no canal. Eu acredito que vai ser uma bênção essa live e nós estamos ajudando na divulgação. Pastora Ludmila, que é fonte da vida, viu, gente? Então, sábado às 5 da tarde. O apóstolo entrou aqui, está dizendo sábado às 5 da tarde, às 17 horas. Você tá falando Todo sexta. mundo convidado. Eu falei o quê, gente? Sexta.
Dia 29. Dia 29 é o quê? Sábado. É sábado, né? Então, desculpa aí, viu, gente? Dia 29, sábado, a partir das 17 horas. É isso aí. Vamos para o nosso estudo aqui? É Efésios 5, versículo 15 e 16. Pega a sua Bíblia, não fica só me assistindo. Pega aí a sua Bíblia, por favor. Anota. Eu acredito que para esse tempo nosso aqui ficar produtivo, você não pode só ouvir, tá? Piaget dizia o seguinte, que aquilo que eu escuto, eu me esqueço. Daquilo que eu escuto e vejo, eu me lembro 40%, 50%. Aquilo que eu escuto, vejo e faço, eu aprendo, né? Então, tenha aí a sua Bíblia, escreva, faça anotação, para que este tempo nosso não fique perdido, não seja um tempo perdido, seja um tempo produtivo. Vamos lá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vou ler o 17 também. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Começando de baixo para cima, Deus tem uma vontade para você. Deus tem projeto para você. Deus tem planos para você. Deus tem uma missão para você. Você está respirando nesta terra, você ainda faz parte da missão de Deus para você. Ainda que você me diga, não, eu estou só em casa, bispa, desde que começou a pandemia, me enfiei na chácara, não saí mais. Ou me enfiei no apartamento, não saí mais, tenho saído pouquíssimo, bispa, mas aí dentro deste apartamento, você está respirando, você está vivo, você está viva. Deus tem projeto de vida para você. Quem aí tem joelho? Brincadeira, viu? Não precisa orar só de joelho, não. Mas quem aí pode orar? Então gaste o seu tempo em oração. Gaste o seu tempo em oração. Vede prudentemente como andais, porque os dias são maus. Desde que, olha só, é um pouco de escatologia aí, ó. Desde que Jesus pisou nesta terra, inaugurou a era da Igreja e do Espírito Santo, vivemos os últimos dias. Lembrando que para Deus um dia é como 1000 anos. Então, estamos sim vivendo os últimos dias. Os dias são maus. Eu não preciso descrever para você. Não preciso descrever para você. Então, a palavra de Deus aqui está nos advertindo a quê? A remir o tempo.
remir o tempo. Por esta razão não vos torneis insensatos. Bom senso. A Bíblia está dizendo aqui para você, o insensato é aquele que não tem bom senso. Não tem equilíbrio, não tem bom senso. Não age com sensatez. Ok? Então, o que a palavra de Deus está dizendo aqui para você é: seja sensato, tenha bom senso, porque os dias são maus, porque não estamos vivendo tempos fáceis. Aliás, fácil é uma palavra que existe só no dicionário das crianças e assim mesmo não é fácil para elas, é difícil para elas. Então, não existe coisa fácil. Não existe. Mamão com açúcar é só a fruta, tá bom? É só a fruta que a gente come. Remindo o tempo. Eu estava pensando aqui, não é? Anotei algumas coisas sobre remir o tempo, sobre o que a Bíblia está querendo dizer quando fala para a gente remir o tempo. Em primeiro lugar, você que está anotando aí, em primeiro lugar, nós precisamos pensar que Deus é dono de tudo. Deus é dono de tudo. O que eu e você temos? Nós temos a nossa vontade. Deus não atropela a sua vontade, a minha vontade. No mais, Ele é dono de tudo. Daniel diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha um como filho do homem. E esse filho do homem é Senhor do tempo, ancião de tempo. Então, Deus é dono de tudo, de tudo. Ele nos dá a todos, Ele deu para você e Ele dá para mim 24 horas no dia. Nós temos essas 24 horas todos os dias. Então, dessas 24 horas, eu estava fazendo uma conta rápida, né? Dessas 24 horas, se você dorme por 8 horas, que é o mínimo, você deveria dormir 8 horas. Tem gente aí falando: eu não, bispo, eu durmo só 4 horas por noite. Bom para você, se tá tudo bem, bom para você. Se eu dormir só 4 horas por noite, o outro dia meu, ó, não vai ser produtivo em nada. Mas, bom, tem pessoas assim mesmo, que dormem 6 horas por dia, dormem 8 horas, ou 4 horas, ou 5 horas por dia. Se tiver bom para você, tá ótimo, melhor para mim, ok? Mas você deveria, eu vou contar como se você gastasse dessas 24 horas, 8 horas dormindo, né? No decorrer aí do restante das horas que sobraram, se não me engano, 16 horas, se você gastar aí 4 horas do seu tempo se alimentando, não é? Vamos lembrar que é preciso tomar café da manhã, é preciso um momento para você almoçar, mesmo que seja o lanche dos Estados Unidos, a pessoa deve parar aquele momento para se alimentar, não é? Depois vem o período do jantar, talvez até o chazinho. Aqui na minha casa nós estamos habituando a tomar um chá para dormir. E, gente, que hábito bom! Eu estou descobrindo os gostinhos de chá tão bom, eu e o apóstolo. Então, vamos supor que destes
dessas 16 horas, tirando as 8 que você dormiu, dessas 16 horas, se você gastou 4 horas no decorrer do seu tempo em alimentação, sobraram 12 horas. Exatamente 12 horas, às 6 horas da manhã, não é? E 6 horas no período da tarde, aí, iniciozinho da noite. Todos nós temos este tempo. Remir, a palavra remir, eu achei tão interessante o que eu encontrei sobre a palavra remir. Muitas vezes este texto que nós lemos aqui, em algumas traduções está aproveitar bem cada oportunidade. Mas a palavra remir é mais do que isso. É mais do que aproveitar bem cada oportunidade. Remir o tempo quer dizer comprar de volta uma coisa que já foi sua. Tá vendo? E que você perdeu. Esse é o sentido da expressão remir. Remir é redimir. Tem esse sentido, não é? Nós fomos remidos por Deus. É isso. Deus nos fez, somos criaturas de Deus e por causa do pecado, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdemos a glória de Deus, perdemos o contato com Deus, o espírito humano adormeceu e nós fomos remidos pelo Senhor Jesus Cristo, que pagou um preço de sangue. Então ele nos comprou de volta para Deus. E para o nosso Deus, os constituístes reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Então, remir o tempo, quando o apóstolo Paulo fala aqui, e se não estou enganada, é o único lugar na Bíblia que usa essa expressão. Remir o tempo quer dizer que você tinha. Deus te deu 24 horas, tirando o tempo que você deve ter de dormir. Deixa eu te falar uma coisa, quem não dorme entra em colapso, seu cérebro entra em colapso. Um recado para os ansiosos aí de plantão, que não gostam de dormir, ou que tem problema com sono. Põe uma pessoa sem comer e uma pessoa sem dormir. Quem ficar sem dormir vai morrer primeiro do que quem ficou sem comer. Porque o cérebro entra em colapso. Então as pessoas precisam do descanso. O sono é o restaurador natural de Deus. Do seu cérebro, da sua psique, dos comandos cerebrais do seu corpo. O sono é o restaurador natural de Deus. Então, remir quer dizer que você já tinha o tempo, tirando o tempo de dormir, tirando o tempo de se alimentar, não é? Você tem ou teria que ter 12 horas, mas o seu tempo está sendo roubado. Então, o apóstolo Paulo usa essa expressão remir o tempo, quer dizer, você tem que pegar de volta, se assenhorar novamente do tempo que foi ou que está sendo roubado de todos nós. Eu estava pensando sobre isso e eu queria que você pensasse um pouco no seu dia a dia.
O que é que rouba o seu tempo? Quais são os ladrões do seu tempo? Como é que nós podemos fazer para que o diabo não use situações, coisas que possam roubar o nosso tempo? E quando eu digo roubar o tempo, é a questão de você gasta energia, mas ficou improdutivo. O tempo não é produtivo. Essa é a ideia. Remir o tempo é ter poder sobre o seu próprio tempo. É você ter poder novamente sobre o seu próprio tempo. Para isso, eu preciso pensar em algumas coisas. Para isso, eu preciso definir o que é que torna o meu dia improdutivo. O que é que tem tornado a minha vida uma vida improdutiva? O Salmo 90, anota aí para mim, Salmo 90, versículo 12. Eu vou colocar alguma coisa aqui, olha, tá vendo? A fitinha aqui para marcar Efésios, que depois eu vou voltar para Efésios. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, a contar o tempo, contar os nossos dias de maneira que alcancemos um coração sábio. Então, a impressão que dá é que muitos de nós, ou é a vontade do diabo para todos nós, né? É aquele negócio, uma música que foi lançada aí secularmente, dizia assim, ó, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. Não é nada disso, não. Se você deixa as coisas correrem, deixa como está para ver como é que fica. Se você não assume o poder sobre o seu tempo, não o torna produtivo, isso causa uma tremenda frustração. Sabe? Tem pessoas que estão entediadas, estão frustradas, chateadas, vendo a vida passar, mas se tornando improdutivas. Eu achei interessante algumas coisas que eu encontrei hoje. Olha só, as pessoas vivem como se o tempo fosse um recurso inesgotável. Porém, isso é uma ilusão. O tempo voa, o tempo corre e nós perdemos o controle sobre o tempo, e isso muitas vezes não volta. É por isso que nós precisamos desta ideia do apóstolo Paulo de remir, de buscar de volta o tempo que era meu, né? A primeira coisa que eu tenho que pensar, e eu quero que você pense sobre isso, em nome de Jesus, a melhor aplicação do nosso tempo, a melhor aplicação do seu tempo é quando você prioriza Deus. Gente, e aí eu fico assim,
triste novamente e me dá até vontade de chorar, porque tem pessoas, infelizmente, que com esta pandemia vão em tudo quanto é lugar, vai no supermercado, vai na padaria, vai no açougue, a bispa mal tem que comer, ok? Perfeito, não estou discutindo isso, você tem que comer mesmo, vão trabalhar, né? Mas não voltou a pisar na igreja. São ovelhinhas que estão se habituando só com a internet. Já é bom, gente, mas em Hebreus diz o seguinte: não deixemos de congregar. Quando eu era criança, minha avó falava pra gente o seguinte, minha mãe tá aí também, junto comigo, falava muito com a gente assim, Deus nos deu 7 dias na semana e a gente dedica só um para ele. Minha avó falava isso, minha mãe, no domingo, se bem que eu cresci no fundo da igreja, né? Então, igreja para mim era toda hora. Mas se a pessoa é daquela que vai à igreja só um dia na semana, é um único dia para ir. Para glorificar a Deus, para louvar a Deus junto, para orar junto, há poder na unidade, na oração em conjunto, para ouvir a palavra, para dizimar, para ofertar, que é o nosso culto racional, cultuar a Deus. Então, remir o tempo é preciso pensar em priorizar a Deus. Priorizar a Deus. Não vai virar um nó no seu tempo aí, se você não der prioridade no seu tempo para Deus. Para Deus. Comece o dia lendo a palavra. Eu vou falar isso até o dia que Deus me levar. Comece seu dia lendo a palavra. Comece seu dia orando. Vai sentar na mesa para tomar café? Faz uma oração rápida, então, abençoando o seu dia. Priorize a Deus. Poxa, Deus te deu 24 horas. Não dá para você dedicar um tempo para Ele durante a sua semana, durante o seu dia. Nas lives tá legal, beleza. Você já tá ficando 1 hora toda noite com o apóstolo, né? E 2 vezes na semana, 3 vezes na semana comigo, beleza. Mas isso não é suficiente. Priorize a Deus. Anota aí, olha, Mateus 6,33. Quem sabe de cor? Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, inclusive o tempo que está sendo roubado de você, lhe será acrescentado. Funciona com relação ao tempo também. Eu estou errada? Eu acredito que não. Acredito que meu raciocínio está certo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu anotei algumas coisas que podem ser ladrões de tempo. Podem ser
armas do diabo ou coisas usadas pelo diabo para roubar a sua produtividade. A sua produtividade no trabalho, você que está em home office, trabalhando em casa, você que está saindo para trabalhar no seu ambiente de trabalho, remir o tempo no seu ambiente de trabalho é importantíssimo. Você que está dentro de casa, a dona de casa, precisa fazer com que o seu tempo, o seu serviço dentro de casa seja produtivo. Seja produtivo. Então, quando a gente perde tempo, a gente perde energia. É isso. Quando a gente perde tempo, a gente se frustra. Chega no fim do dia estourado, estourada e não fez nada. Vamos lá. Número 1, ladrão do tempo. Desorganização. Escreve aí, ó. Desorganização é igual ladrão do tempo. Desorganização rouba a gente, rouba o nosso tempo. Desorganização no seu trabalho secular, desorganização na sua casa, desorganização para estudar. Aí você me diz, bispa, eu sou desorganizado. Eu sou desorganizada. Por onde eu começo? Pelo seu guarda-roupa. Não tô brincando, não. Se o seu guarda-roupa, se a sua estante é desorganizado, é desorganizada, as roupas estão assim, ó, uma em cima da outra. A sua estante dentro de casa, uma estante onde você guarda as coisas, estão assim, uma em cima da outra. Sabe o que isso quer dizer? Que aqui, ó, você está desorganizado. Você está desorganizada. Ah, bispa, não tem nada a ver. Faz o teste. Quando terminar minha live, vai lá para perto do seu guarda-roupa, se você está com tempo, e organiza. Lugar de roupa suja não é dentro do guarda-roupa. Tira as roupas lá que você não usa mais de não sei quantos anos, tá esperando emagrecer para voltar a usar. Tira essas roupas, dá de presente. Organiza. Organiza a sua mesa de trabalho. Organiza a sua sala de trabalho. A falta de organização, ninguém acha nada num lugar desorganizado. Bispa, eu tô com 3 crianças dentro dessa casa, bispa, e você vem falar de organização. As crianças podem ajudar, podem. Tá perto da hora de dormir, pessoal, ó, vamos guardar os brinquedos. Vamos guardar os brinquedos. Acha aí, arruma 3 caixas de papelão para guardar as coisas. Desorganização rouba o seu tempo,
rouba a sua energia. Se você conseguir na sua vida ter um lema, e na minha casa eu tenho esse lema, se eu não tenho mais é porque não dou conta, mas o máximo que eu consigo eu procuro fazer: um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. Aqui na minha casa, se a gente procurar uma caneta, sabe onde está? Tem um lugar para as canetas, tem um lugar para as escovas de cabelo, tem um lugar para os livros, tem um lugar para isso, tem um lugar para aquilo, tem um lugar para o lápis de cor das crianças. São 5 netos, não é? Então tem lugar para lápis de cor das crianças. Tem lugar na estante dos livrinhos das crianças. Um lugar para cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. De maneira que quando a gente sente falta da chave, cadê a chave? Provavelmente está no chaveiro. Vou procurar no chaveiro. Isso poupa tempo, isso poupa energia. Coisas básicas. Não tenha medo de dizer quando necessário: estou ocupado agora, não posso atender. A pessoa que não sabe dizer não está perdendo o seu tempo, gastando a sua energia e vai se frustrar. Eu demorei muito na minha vida para aprender a dizer não. Não posso. Isso não é rude. Não é rude. Você não precisa agradar ou ter a aprovação das pessoas em tudo. Nós precisamos aprender a dizer isso. Não posso atender agora. Não posso fazer isso agora. Eu estou focado neste outro trabalho. Então, não tenha... ô bispo, mas aí toda moeda tem 2 lados. Tem sim. Toda moeda tem 2 lados, né? Porque tem aquela pessoa que não está disponível nunca. E não responde os WhatsApps. Eu não estou falando disso, viu? Eu estou falando de você dizer: eu não posso atender agora porque eu estou ocupado, mas tal hora vou responder. Nós precisamos disso. Você precisa aprender a focar no que está fazendo no momento. E tentar organizar as coisas para que o tempo seja produtivo. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer: não posso atender agora. Tem umas queridas aqui dizendo: bispa, estou aprendendo ainda. A gente vai aprendendo a vida inteira, viu? Não é fácil dizer não. Não é fácil, mas não é rude quando a gente está falando a verdade. Quando a gente chega, especialmente se tratando, né, de superiores, não é? Que pedem alguma coisa, que solicitam alguma coisa. Não é rude quando eu digo a verdade. Olha, espera um momento, por favor, porque eu não posso atender agora. Mas daqui a pouco eu vou atender. Primeiro, organize-se, aprenda a se organizar, comece. É importante começar. Comece a se organizar. Segundo,
Não tenha medo de dizer: não posso, estou ocupado, não posso atender agora. Daqui a pouco eu atendo a sua solicitação. Terceiro, redes sociais podem roubar o seu tempo. As redes sociais oferecem grande distração. Oferecem sim, grande distração e roubam o tempo. Nós precisamos nos atentar para isso. É comum hoje em dia crianças que perdem a mamãe para a rede social. Crianças que perdem o papai para a rede social. Porque chegou cansado demais em casa, porque está estressado demais, aí pega o celular. E aí passa 1 hora, passa 2 horas, facinho, ó. 3 horas. Estabeleça um tempo para a rede social. Estabeleça um tempo para a rede social. E outros tempos da sua vida você precisa trabalhar, você precisa produzir. Bispa, mas eu trabalho na rede social. Bom, beleza, tem essa exceção. Tem essa exceção. Que a rede social não seja um ladrão do seu tempo. Eu tenho eu tenho sinceramente um princípio comigo. Eu não pego o celular antes de pegar minha Bíblia. Antes de ter um tempo com a minha Bíblia, um tempo com Deus. Porque se a gente pega o celular, especialmente para responder neste momento de pandemia, o tempo passa. O tempo passa. Nós precisamos lembrar que cada um de nós é livre. Você é livre para manejar a sua própria vida. Você é livre para manejar a sua própria vida. Voltando para o texto do apóstolo Paulo. Portanto, vede prudentemente como andais. Você precisa de prudência. Eu preciso de prudência. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ser produtivos. Vede prudentemente como andais, não como nécios, quer dizer, loucos ou pessoas, naquela situação, deixa a vida me levar. Não, não é nada disso, não. É eu que vou levar a vida, não é a vida que vai me levar. Deixa o tempo correr. Não, não vou deixar o tempo correr. Eu vou agir no tempo que Deus me dá. Eu vou produzir no tempo que Deus me dá. Remindo o tempo. Lembra que eu te falei da ideia do remir? Remir é buscar de volta alguma coisa que você tinha e que ele foi roubado. Então, se você tem roubadores de tempo, eu sei que aqui comigo tem algumas mães de criança pequena, né? E
quando meus filhos eram pequenos, e eu tenho muito esse hábito ainda de escrever versículo, colocar em lugares que eu possa ver, né? Quando meus filhos eram pequenos, então, a minha mãe sempre foi muito proativa. Minha mãe é uma mulher, uma guerreira, viu, gente? Minha mãe era daquelas mulheres que trabalhavam 3 períodos. 3 períodos, de manhã, de tarde, de noite, minha mãe trabalhava. Então, quando meus filhos eram pequenos, eu tive uma escadinha, né? Então, em vez de ter um filho só e guardar um tempo, como as meninas fazem hoje, parabéns para vocês, né? Eu tive um atrás do outro, né? Então, num prazo assim de 4 anos, eu tive 3. Não, 5 anos. 5 anos eu tive 3, né? Então, quando eles eram pequenos, não sobrava tempo para outra coisa, né? Era escadinha. Eram 3. Hoje eu paro, eu vejo meus netinhos hoje, eu falo assim, meu Deus, como é que eu consegui? Como é que eu dei conta, meu Deus? Bom, então eu escrevi, queridas, e eu acho interessante para vocês que têm filhos pequenos, eu escrevi na porta do meu guarda-roupa, com canetinha, eu escrevi assim, o tempo que eu dedico aos meus filhos não é tempo perdido. Eu tive que acalmar o meu coração com essa frase. O tempo que eu dedico aos meus filhos não é tempo perdido. Eu pus na porta do meu guarda-roupa escrito com canetinha, assim. Porque a sensação que eu tinha, ainda mais tendo tido uma mãe tão proativa, é que aquele tempo que eu estava só com as crianças, não é? Dedicando só com as crianças, não estava sendo um tempo produtivo. Pelo contrário, viu, queridas? Vocês que têm filhos pequenos, vocês que têm crianças, o tempo que vocês têm com seus filhos não é tempo perdido. Mas é preciso se organizar, é preciso não permitir que a rede social roube o tempo que você pode produzir. É preciso se organizar. E dá sim para você se assenhorar do seu tempo. Infelizmente eu falei demais e a live vai terminar em menos de 2 minutos. Vamos orar nesse instante. Eu quero orar por aqueles que estão doentes. Senhor, ajuda-nos a ser senhores do nosso tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a não permitir que o diabo roube a nossa energia, o nosso tempo, Senhor. Nós sabemos que os dias são maus, ó Deus, e que o Senhor tem missão para nós e nós precisamos cumprir a missão de Deus para nós. Então ajuda-nos, ó Deus, a remir o tempo. Senhor, nesse instante eu coloco cada irmão e cada irmã diante de Ti, aqueles que estão doentes, ó Deus, que venha a cura dos céus para cada um. Nós repreendemos a força do vírus, oramos, ó Deus, por cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Quem está doente em casa e que está assistindo essa live, que receba cura de Deus, em nome de Jesus. Haja fortalecimento em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até quarta-feira, se Deus quiser.